Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, dá-nos, Pai, direção do Teu Espírito Santo para realizar este estudo segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Nosso estudo de hoje, o tema é o pecado. Está em Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Em conexão com as doutrinas de Deus e do homem, que devemos considerar o pecado. Sim, o pecado foi a pior e mais horrível coisa que aconteceu à humanidade. E continua sendo durante toda a história. A culpa ou consequências das coisas que acontecem são do pecado. Um exemplo, a morte, a desigualdade, a fome, a sede, as doenças, a desunião, a destruição da maioria das famílias, da soberba, da arrogância, da ganância, das guerras. Tudo de ruim que você puder imaginar é consequência do pecado. Sim, tudo que você puder imaginar é consequência da desobediência do homem a Deus. Romanos 6, do 15 ao 23 diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis como servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falam como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um texto muito bom para nós analisarmos a condição em que está a humanidade, as consequências dela ter se afastado de Deus. E aqui no texto fala, porque quando eras escravos do pecado, o que vocês conseguiram? Apenas as coisas das quais agora se envergonhais. As coisas que agora vos trazem vergonha. Todos nós erramos. Tenho muitos erros no passado. Às vezes existem erros que depois de 10, 20, 30, 40 e até a morte, eles trazem consequências. Coisas que nós plantamos na nossa juventude, ainda hoje, trazem consequências. O diabo, o acusador, ele vai sempre usar pessoas para nos lembrar dos erros do passado. Mas, graças a Deus, nós temos Jesus Cristo. Temos Jesus Cristo que gratuitamente pagou o preço por todos os nossos erros. Em seu estado original, o homem era isento do pecado. O homem era puro e inocente. E cremos que era muito mais do que é hoje. Existem pessoas que dizem que o homem não sei como explicar o pensamento deles, mas acreditamos que o homem era muito mais do que é hoje. Ele era puro e inocente, e uma das coisas que podemos ver que o homem era muito mais é que ele deu nome a todos os animais da terra. Imagine as milhares e talvez milhões de espécies que existem na terra, e o homem deu nome a todas elas. Diz aqui em Gênesis 19, 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-as ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deus deu o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora
fosse idônea. Aqui fala que o homem teve paciência. Hoje o mais difícil que existe no mundo é nós termos paciência. A paciência, eu acho que é uma das virtudes mais difíceis para o homem conseguir ter. Mas o homem, ele deu nome a todos os animais. Ele olhou para um e disse: você vai ser a vaca, você vai ser o boi, você vai ser o canário, você vai ser o pardal, e assim por diante. Nós não sabemos quanto tempo o homem viveu no Éden, naquele lugar perfeito, naquele paraíso. Nossa, eu fiquei imaginando como seria o Éden antes de pecar. Nós não sabemos quanto tempo. Se foi 1 dia, 10 dias, 1000 dias, 1 milhão de anos. Não sabemos quanto tempo o homem permaneceu no paraíso. Porque a Bíblia não diz. Ela relata as coisas importantes na sua sequência, mas não diz o tempo. Mas eu imagino e gostaria, e tenho chance agora de viver no paraíso, quando Jesus Cristo voltar, ou eu for me encontrar com Ele. O fato é que o homem tinha condições de ter comunhão com Deus, e isto era possível porque ele era a imagem e semelhança de Deus. E o homem perdeu isso, perdeu a condição de ter comunhão com Deus. Em Isaías 59, Isaías 59, do 1 ao 4 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então o homem, com o pecado, ele perdeu a condição de ter comunhão com Deus. Glória a Deus, porque hoje nós temos condição de ter comunhão com Deus graças a Jesus Cristo. Mas infelizmente ainda praticamos muitas iniquidades, muitos pecados, falamos muitas mentiras, proferimos ainda muitas maldades. Nós vamos a juízo
falamos diante de um juiz da terra mentiras e damos à luz o mal e a iniquidade ainda. Muitas pessoas que estão na igreja ainda estão vivendo como se fossem do mundo. Ouvem a palavra de Deus todo dia, toda semana, e principalmente quando estão em dificuldades, aí jejuam, oram, leem a Bíblia, vão no culto de manhã, de tarde, de noite, aonde tiver uma igreja aberta, ela está lá dentro, mas recebeu a bênção, ela volta a praticar o pecado e a iniquidade. Nós que somos cristãos, nós somos a luz do mundo e devemos lutar para não viver pecando, para termos comunhão com Deus. Havia uma disposição feliz, uma disposição feliz, uma feliz disposição de um homem para estar com Deus. E Deus se agradava do homem. Lá em Gênesis 3, fala que Deus, todo dia de tarde, ele passava pelo jardim do Éden para ter comunhão com o homem. Todos os dias à tarde, Deus visitava o homem e um tinha prazer em estar com o outro. Deus se agradava do homem. E foi isso que Jesus Cristo trouxe. Um desejo, uma disposição feliz para estarmos diante de Deus, de termos comunhão com Deus e Deus se agradar de nossos atos. Deus está feliz com que nós vivamos na verdade e na justiça. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos, porque é maravilhoso pensar no paraíso, Pai, e pensar que um dia, quando deixarmos este corpo, nós estaremos novamente convivendo contigo em uma comunhão perfeita. Graças ao nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso pensar, Pai, que estaremos num lugar onde não existirão mais as mazelas desta vida. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a iniquidade, nós estaremos livres para sempre, Pai, de todas essas coisas. Não veremos mais a guerra, não veremos mais pessoas mais fracas serem maltratadas, roubadas, violentadas e escravizadas. Nós não veremos mais isto, Pai. Até a morte não mais existirá. Muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor em dar o teu Filho amado
Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a